Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Teologia. Para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Urias Júnior. Sejam bem-vindos e que Deus abençoe através dessa palavra. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa aula de número 3. Estamos analisando a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Na nossa aula anterior, nós estivemos falando sobre as bênçãos, que são um direito de todo aquele que faz parte do corpo de Cristo. E na aula de hoje, no capítulo 2, nós vamos estar analisando e verificando aquilo que o apóstolo Paulo transmitiu para a igreja do primeiro século e o que essa epístola quer nos falar no século 21. Se você estiver com a sua Bíblia aí, vamos abrir então no capítulo de número 2. Nós vamos estar fazendo a leitura de alguns versículos e fazendo alguns comentários. Esse capítulo de número 2, o apóstolo Paulo vai falar para os cristãos da igreja primitiva sobre 3 aspectos da vida deles. Quem eles eram no passado, quem eles são no presente e o que eles serão no futuro. Então, baseado nessas 3 divisões, nesse capítulo, nós vamos então ler os 3 primeiros versículos do capítulo de número 2, e aí vamos fazer alguns comentários. Se você quiser acompanhar a leitura, a palavra diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nesses 3 versículos, Paulo vai falar sobre a vida passada. Como era a vida passada, como eles eram antes de aceitarem a Jesus. E aqui eu gostaria, nesses 3 versículos, de fazer um comentário baseado em 4 aspectos que nós encontramos aqui nesses 3 versículos. O primeiro deles está no versículo de número 1. Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. A primeira coisa que nós observamos aqui é que o amor de Deus, ele não vem depois que o aceitamos. O amor de Deus existe antes mesmo de aceitarmos a Ele. E Ele continua existindo mesmo se o indivíduo não o aceita. A Bíblia diz que Deus é amor. João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Ele não amou apenas os que o aceitam. Ele não amou apenas aqueles que na sua presciência Ele observou e viu que aceitariam a Ele. Ele amou até aqueles que os desprezaram no passado, que desprezam no presente e que vão desprezá-lo no futuro. Então o amor de Deus é por toda a humanidade. De fato, Jesus Cristo, Ele morreu por todos. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina nas suas epístolas. Quando olhamos então esse versículo, vemos qual era a condição do ser humano, dos leitores dessa epístola, a nossa condição antes de aceitarmos a Jesus. Nós estávamos mortos em nossos pecados e ofensas. Ou seja, nós encontramos aqui a morte que impera na vida do ser humano. É a morte espiritual. Quando nós olhamos para o capítulo 2 do livro de Gênesis,
nós vamos verificar que Deus, no versículo 17 do capítulo 2, ele vai dizer para Adão: se você comer dessa árvore, você morrerá. Porém, Adão, ao comer deste fruto, ele não morre imediatamente. Ele ainda vai viver por muitos anos. Mas qual morte, então, aconteceu na vida de Adão? Quando ele foi expulso da presença de Deus, ele então se encontrou com uma vida agora aonde a morte espiritual faz agora parte da sua vida. E essa morte espiritual, ela passou para os descendentes de Adão, chegando até os nossos dias. Então o homem, antes de conhecer a Deus através de Jesus Cristo, seu Filho, ele está nessa condição de morte. Quando você olha para uma pessoa que ainda não aceitou a Jesus, então não foi vivificado, ele não recebeu o Espírito de Deus, a palavra ainda não o transformou, porque ele ainda não ouviu e não entendeu o Evangelho. Ele não consegue vencer aquela vida errada, aquele comportamento que desagrada a Deus e que Paulo diz que nós estávamos mortos em ofensas. Que ofensas? As práticas que o homem vive antes de aceitar a Jesus e que é uma ofensa diante de Deus. Por quê? Ao Deus estabelecer o conceito de pecado, então o homem passa a ofender a Deus quando ele transgride um mandamento e peca contra Deus. Então essa é a vida passada que Paulo está dizendo aqui. O primeiro ponto sobre a vida passada, Paulo diz aqui, olha, Deus amou o homem, Deus amou vocês, ele continua amando, mesmo se você não o aceitar, mesmo você estando morto, ofendendo a Deus, ele continua amando você. E é por isso que ele enviou Jesus para morrer por toda a humanidade. Então, o segundo ponto é que a morte espiritual, ela está na vida do ser humano. Isso é fato. Quando a pessoa aceita Jesus, automaticamente a vida dela começa a ser transformada. O Senhor vai dando condição a ela a vencer o pecado, a dizer não para aquele comportamento errado. E essa pessoa então passa a ser aperfeiçoada, a ser santificada e então a crescer e amadurecer na sua caminhada cristã. Então, notem que Deus não esperou que o homem se tornasse melhor para que ele se revelasse ao homem. Pelo contrário, ele se revela ao homem, sendo ele um homem que tem um comportamento dentro da sociedade de mais agravo ou outro de menos agravo. Ele se revela ao homicida, mas ele se revela também àquele que tem um comportamento de ser um homem mentiroso. Então, Deus se revela ao homem e mostra o seu amor antes desse homem o aceitar. Um outro ponto está no versículo de número 2. Paulo diz assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Notem que Paulo está falando do passado dos cristãos. Antes, em outro tempo, vocês viviam segundo o padrão que impera no mundo. Veja só, meu querido irmão, você que está assistindo essa videoaula. Nesses dias e durante esse mês, durante os 30 dias, nós temos visto muitas notícias referentes a cristãos que são simpatizantes daquilo que Deus não é simpatizante. Nós temos visto algumas notícias de alguns cristãos que
entendem que o comportamento que eles têm não interfere na sua salvação. E o que Paulo está dizendo aqui é o contrário. Paulo está dizendo que num outro tempo, ou seja, antes de aceitarmos a Jesus, nós andávamos conforme o discurso que o mundo diz como correto, como aceitável. Mas, quando estes cristãos, quando essas pessoas se tornaram cristãos, o passado ficou para trás e uma nova criatura, através do Espírito Santo, nasceu. O homem se tornou uma nova criatura. Então, algumas coisas devemos observar aqui. A primeira delas é quando Paulo fala o curso deste mundo. O que Paulo está dizendo? Que antes de aceitarmos, nós vivíamos segundo o curso deste mundo. Quando olhamos para o século XXI, isso fica muito fácil de identificar. Porque muitas pessoas defendem muitas causas neste tempo presente, que são causas que vão contrário à vontade de Deus. Então, o mundo sempre vai ser contrário à vontade de Deus. Por quê? Porque o mundo está morto espiritualmente. Então, para o mundo não é errado o indivíduo ter uma vida imoral diante de Deus. Para o mundo, a imoralidade é algo que é relativo, cada um faz o que quer da sua vida. Isso é o curso deste mundo. Agora, o que Deus pensa com relação a isso é o que deveria o cristão entender. Não é o que o curso deste mundo diz que é o padrão de vida do homem e da mulher, mas é o que Deus estabeleceu como um padrão de vida para o homem andar. E é por isso que no versículo de número 10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então Deus preparou a forma do homem viver, para que o homem viva dentro daquilo que Deus estabeleceu. Quando o indivíduo quer, ele quer vir para Jesus Cristo, ele quer se tornar um cristão, mas ele não quer abandonar a vida que diante de Deus está incorreta, então ele não entendeu a mensagem do Evangelho. Ele não entendeu a mensagem do Evangelho. Ele não entendeu que Jesus, ele estava no meio dos pecadores, transformando os pecadores. Ele não entendeu que Jesus não deixou que apedrejassem uma mulher que foi pega em adultério e disse para ela: não adultere mais, porque o adultério é um pecado diante de Deus. Ele não observou que Jesus chamou um ladrão que roubava o seu povo, chamado Levi, ou em alguns evangelhos, Mateus, e que deste homem fez um seguidor dele e ele teve que abandonar a sua vida ilícita que ele vivia, extorquindo as pessoas, roubando do seu próprio povo. Essa pessoa não entendeu que quando Jesus foi na casa de Zaqueu, que também roubava, porque também era um publicano, que também enriqueceu de forma ilícita, ele não observou que Jesus Cristo, quando foi para a casa de Zaqueu, aí então Jesus disse: hoje chegou a salvação nesta casa, porque antes disso não havia salvação, porque Jesus entrou na sua casa, transformou a sua vida e mudou o caráter de Zaqueu. Então Deus preparou para que o homem andasse segundo um padrão. E se o homem não entender isso, ele vai continuar morto diante de Deus. E ele não vai entender que Jesus Cristo morreu por ele, para que o Espírito Santo vivificasse esse indivíduo, transportasse ele da morte espiritual para uma vida no Espírito Santo. E essa pessoa só vai conseguir vencer se ela for então vivificada pelo Senhor. Agora, quando nós olhamos para esse versículo 2, nós vemos e fica claro que
esse noutro tempo em que andastes ficou no passado. Então não é um estilo de vida mais daquele que agora é uma nova criatura em Jesus Cristo. E se há alguma coisa que o homem não consegue vencer, e que é uma ofensa a Deus, ele tem que então buscar em Deus, para que Deus o vivifique e o transforme. Porque a igreja permanece até os dias de hoje, porque Jesus Cristo tem, através do verdadeiro evangelho, transformado vidas. E com certeza, você que está ouvindo aí é uma delas que foi alcançada e transformada pelo poder de Jesus. No versículo de número 2 ainda, o apóstolo Paulo vai dizer que este mundo, que a prática deste mundo, que a forma como o mundo vive, que o mundo anda, é influenciado por aquilo que ele chama o príncipe das potestades do ar. No capítulo 6 ele vai trabalhar mais sobre o mundo espiritual. Mas aqui ele já dá um breve recado, um breve ensino, que o mundo sem Deus é controlado não pelo Espírito de Deus, mas pelo espírito daquele que desobedeceu a Deus, que nós chamamos de demônios, espíritos imundos, Satanás, diabo, seja o nome o qual nós chamarmos dentro daquilo que está na palavra de Deus. É o mesmo espírito que soprou no ouvido de Eva e fez ela cair, e depois Adão também caiu. É aquilo que em 1 João 5,19 nos diz: o mundo jaz no maligno. É Jesus dizendo: o príncipe deste mundo, se referindo a Satanás, já está julgado. É o mesmo que Jesus falou: o príncipe deste mundo está vindo aí, e eu não tenho nada a ver com ele, porque não tem nada, não há comunhão entre Deus e ele, não há comunhão entre trevas e luz. É aquilo que o apóstolo Paulo ensinou em 2 Coríntios 4,4. O Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para não acreditarem em Jesus. E há tantas filosofias e ideologias contrárias à vontade de Deus. E o mundo tem se tornado um relativismo total, cada um tem a sua verdade. Mas a Bíblia diz que só há uma verdade. E está em João 14,6. Eu sou a verdade, disse Jesus. Ele é a verdade de Deus para esse mundo. Então, há alguém por trás que tem feito o homem desobedecer a Deus. Há um mundo espiritual que nós não vemos e que tem feito, tem influenciado o homem para que o homem então se afaste cada vez mais de Deus. Tem enganado o homem. Quando nós olhamos para esse versículo 2, também vemos que esse espírito, ele opera nos filhos da desobediência. Porque enquanto o homem não aceitar a Jesus, e Paulo está falando do passado, antes de aceitarmos a Jesus, nós somos filhos da desobediência. Porque estávamos vivendo em desobediência a Deus. Estávamos fazendo aquilo que não agradava ao Senhor. E então nos tornamos então filhos da desobediência. Eu gostaria de abrir um texto com vocês, que está no Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3. Versículo de número 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. As pessoas que estão em desobediência a Deus, que não aceitaram a Jesus, que têm rejeitado a mensagem da cruz, automaticamente elas estão nessa condição. A ira de Deus está sobre os filhos da desobediência.
As pessoas estão em desobediência ao Criador. O Criador, ele estabeleceu a forma do indivíduo ter comunhão com ele, e o indivíduo está então negando essa mensagem, está negando esta ordem do Criador, e então ele é o filho da desobediência. Por quê? Porque ele está vivendo em desobediência à palavra do Criador. Só há dois tipos de paternidade no sentido espiritual da Bíblia. Ou as pessoas são filhos de Deus, ou elas são filhos do diabo. Ou seja, ou elas são gerados em Deus, ou elas são gerados pelo inimigo de Deus. Ou elas são filhos de Deus, ou elas são filhos da ira. Ou elas são filhos de Deus, ou são filhos da desobediência. Essa é a vida daqueles que viviam antes de aceitar a Jesus. Então, essa primeira parte do capítulo 2, o apóstolo Paulo deixa claro como era a vida do cristão antes de aceitar a Jesus. Este é o padrão antes de aceitar a Jesus. E se você que está ouvindo esta palavra e ainda não aceitou a Jesus, aceite a Jesus. Se você ainda está em desobediência a Deus, aceite a Jesus Cristo, para que você possa ter paz com Deus. O capítulo de número 2, versículo de número 3, ainda tem mais alguns pontos aqui que Paulo vai trabalhar sobre a vida passada desse cristão, antes dele se tornar um cristão. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então Paulo vai mostrar aqui que o indivíduo, né, os cristãos, antes de se tornarem cristãos, eles viviam uma vida aonde o que dominava o seu comportamento era a sua vontade. E como eles estavam mortos diante de Deus no sentido espiritual, qual é a vontade? A vontade é a vontade de pecar, é a vontade de fazer o que é contrário à vontade de Deus. Então, dava vontade de adulterar, adulterava, dava vontade de roubar, roubava, dava vontade de mentir, mentia, dava vontade de enganar, enganava. Dá vontade de fazer tudo aquilo que diante de Deus era errado, se fazia. Porque o que governava era a sua vontade da sua natureza pecadora. O seu pensamento que vinha, como diz um ditado popular, né? O que dava na telha fazia. O que vinha na mente, o que a mente desejava, o que a sua alma, o seu coração desejava, fazia. É o que Paulo está dizendo. Nós andávamos antes, veja bem, o verbo aqui está no passado, andávamos, não anda mais. Então, e não havia um controle, porque se a pessoa estando morta espiritualmente, como já falamos, ela não tem o Espírito Santo, ela não tem domínio, ela não tem controle, ela simplesmente quer matar a vontade dela. Então, quando nós olhamos hoje para as pessoas que não entregaram a sua vida realmente a Jesus, e se olharmos para nós antes de aceitarmos a Jesus, realmente era isso. O que dava na nossa cabeça, nós fazíamos, sem pensar nas consequências. Então, esse é o padrão de vida antes de aceitar a Jesus. Mas não pode ser o padrão de vida depois que aceita. Então, há, às vezes, uma confusão por parte das pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, e até mesmo de algumas que disseram que aceitaram, como se Deus permitisse o homem a continuar na sua vida de ofensa diante de Deus e ser aceito por Deus para a vida eterna. Pelo contrário, Paulo diz aqui que nós éramos filhos da ira de Deus, ou seja, a ira de Deus estava sobre nós, como nós já lemos em João 3,36. Nós não éramos filhos de Deus, nós éramos filhos da ira. Ou seja, o nosso destino era a condenação.
Mas quando Jesus entrou na nossa vida, o versículo 4, 5 e 6, Paulo vai nos mostrar como é a vida do cristão no presente. O que acontece? No passado era assim, mas depois que aceitamos? Então Paulo nos diz assim no versículo 4, 5 e 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando aceitamos a Jesus, nós somos vivificados e ressuscitados com Cristo. Cristo morreu, levando os nossos pecados. E Ele ressuscitou dentre os mortos. E é dessa forma que Paulo quer transmitir essa mensagem. Nós éramos mortos no sentido espiritual. Não tínhamos força de dar um passo e viver uma vida que agradava a Deus. Mas quando Ele entrou na nossa vida por termos aceitado a Jesus, Ele então nos deu vida. Ele nos vivificou. Ele nos ressuscitou. Já não andamos mais mortos agora diante de Deus, mas estamos agora vivificados pelo seu poder, ressuscitados dentre os mortos, vivemos agora triunfando como igreja, vencendo o pecado. O pecado já não domina mais o cristão, embora ele possa pecar, mas o pecado não domina ele. Olha um exemplo claro. Uma pessoa que ela está morta, espiritualmente falando. Vamos pegar um exemplo aqui. Uma pessoa que ela está vivendo uma vida de adultério. A Bíblia diz que o adultério é um pecado. Então, essa pessoa não conhece a Jesus. Então, ela está adulterando, ela está traindo sua esposa, seu esposo. E ela então está morta em suas ofensas diante de Deus, porque isso se chama adultério na Bíblia, e isso é um pecado diante de Deus. E ela não consegue vencer esse pecado. Quando ela aceitou a Jesus Cristo, o Espírito Santo veio habitar nela. E ela então agora abandonou aquele pecado. Ela ressuscitou. Mas ela continua sendo uma pessoa pecadora. Ela vai continuar sendo tentada. E quando olhamos, por exemplo, para a vida de Davi, Davi mesmo sendo um homem de Deus, um homem em que o Espírito Santo estava na vida dele, ele cometeu um pecado dessa natureza. Porém, a diferença é que Davi não fez desse pecado uma forma de vida, um estilo de vida. Você não vai ver na Bíblia ele cometendo este pecado de novo. Ele pediu a misericórdia de Deus, ele pediu o perdão de Deus, pediu que Deus restaurasse ele, desse um espírito novo a ele. E ele então foi restaurado por Deus. Então, a diferença do homem e da mulher de Deus que aceita a Jesus Cristo é que ele não vai mais ser escravo daquele pecado que ele era antes de aceitar a Jesus. Por quê? Porque ele vai ser vivificado e ressuscitado com Cristo. É um sentido espiritual que Paulo está falando aqui. Não quer dizer que ele não vai ter a vontade de pecar, mas quer dizer que ele vai vencer o pecado. Não quer dizer que ele não vai pecar, ele vai pecar, mas ele vai voltar arrependido, confessando o seu pecado e abandonando esse pecado e recebendo o favor de Deus. Ainda, no versículo de número 6, diz que Deus nos fez assentarmos nos lugares celestiais em Cristo. É aquilo que nós trabalhamos na aula passada, no capítulo 1. Por estarmos em Cristo, e então nos tornarmos filhos de Deus, temos os direitos, e um deles é as bênçãos espirituais que estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. No versículo de número 7 até o versículo de número 10, Paulo vai falar sobre a vida futura do cristão. E aí, ele nos diz assim: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade, para convosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos,
por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Notem que o versículo 7 diz, para mostrar nos séculos vindouros. Paulo está se referindo ao futuro. Ele falou da nossa vida passada, ele falou da nossa vida presente, mas ele também fala da nossa vida futura. E na nossa vida futura, encontramos aqui o objetivo principal do Evangelho, que é a vida eterna, que é manifestada através dessa graça. Paulo deixa muito claro que é pela graça que nós somos salvos. E ela não é pelas obras. Não é porque nós andamos em obediência a Deus que nós temos garantido a salvação, não. Porque mesmo o homem aceitando a Jesus, recebendo o Espírito Santo, recebendo a instrução da palavra, ele diariamente precisa dessa graça. Porque mesmo ele tentando não errar, ele vai errar. Porque o pecado está nele. Então, a graça de Deus se manifesta como Lamentações de Jeremias 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A graça de Deus se manifesta a cada manhã na nossa vida. Na vida do cristão, na vida daquele que aceitou a Jesus. E é um dom de Deus. A graça é um dom de Deus. Ela não é pelas obras, porque senão não seria graça, seria dívida. Senão seria o pagamento pelas nossas boas ações. E Jesus deixou claro que não há ninguém bom. E por mais que o homem tente ser bom, ele vai falhar na sua vida. Em algum momento ele vai ofender a Deus, em algum momento ele vai ofender o seu próximo. E se não for então pela graça de Deus, não haveria como um homem ser salvo. Porém, Paulo nos diz que o elemento para que essa graça se manifeste é a fé. A graça, ela é um dom de Deus, mas para que ela se manifeste na vida do indivíduo, esse indivíduo tem que crer que Jesus Cristo veio para morrer pelos seus pecados, para que ele recebesse o perdão de Deus. Por isso que a graça ela está disponível para toda a humanidade. Mas por que toda a humanidade então não é salva? Porque a fé é o elemento que ativa essa graça. A crença em Jesus Cristo como Filho de Deus. Notem, irmãos, que as pessoas precisam apenas crer nesta verdade chamada Evangelho. É uma mensagem tão simples. É crer no Filho de Deus, que Ele veio para morrer, levar os pecados de todos nós para que obtivéssemos perdão, porque um dia o Criador criou o ser humano e o ser humano se afastou do Criador. Jesus Cristo, nós vamos ver na próxima aula, que Ele nos reconciliou com Deus. Então, amados, essas obras que alguns dizem que ao fazer boas obras, essa pessoa vai ser aceita diante de Deus, numa possível vida que não existe, uma possível vida futura, essa pessoa vai ser agora aperfeiçoada. Isso não existe. Deus nos criou para fazermos as boas obras, para andarmos nas boas obras, mas elas não nos salvam. Elas são uma das marcas que mostra que realmente essa pessoa entendeu o Evangelho. E então ela vai fazer boas obras, não para alcançar a salvação, mas porque ela já é salva através de Jesus Cristo. Então nesta aula nós vimos quem nós éramos no passado, quem nós somos no presente e que nós seremos, o que nós alcançaremos no futuro. Alcançaremos a vida eterna, que a manifesta através de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a você que assistiu essa aula e que possamos na aula que vem darmos continuidade no capítulo 2. Fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.